Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A liturgia hoje nos chama a atenção para essa figura lindíssima do bom pastor. O bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Essa liturgia nos convida, ao mesmo tempo, a uma fidelidade e a esperança, a confiança. Nosso Senhor, Ele é o bom pastor. Bom pastor que não apenas guia, não apenas orienta e conduz o seu rebanho, mas Ele vai muito mais além ainda. Ele é aquele que se imola, é aquele que dá o seu sangue, que dá a sua vida para que as suas ovelhas cheguem à salvação eterna. Ele, portanto, não toma uma atitude apenas de pastoreio passivo, não. Ele se faz, ele mesmo, modelo de suas ovelhas. Ele vai à frente do seu redil. Ele se expõe. Ele é aquele que abre o caminho e, com o seu exemplo, ele arrasta a todas as suas ovelhas. O bom pastor, ovelhas, é uma metáfora muito forte, muito profunda, porque estas ovelhas, se elas não colocam obstáculo à ação do bom pastor, Ele vai realizar nelas maravilhas. É o que nos diz o Salmo: maravilhas fez por nós o Senhor. Sim, Ele faz maravilhas em cada um de nós. Não importa o estado da ovelha, a doença que esteja afligindo a ovelha naquele momento. Podem ser as ovelhas as mais miseráveis, as mais pecadoras, não importa. Contanto que não coloque obstáculo à ação do bom pastor, Ele vai transformá-las em grandes santos. É o que nós vemos ao longo da história, tantos e tantos exemplos, começando por aquele que nos fala nos Atos dos Apóstolos, Pedro. Pedro, príncipe dos apóstolos, Pedro, o primeiro vigário de Cristo na terra. Pedro, nós vemos durante a paixão, ele pusilânime, ele medroso, ele que abandona a Nosso Senhor, ele que nega 3 vezes a Nosso Senhor, ele que trai a Nosso Senhor, como os outros apóstolos também, que o abandonaram, que fugiram, ele também foge. Entretanto, agora nós o vemos cheio do Espírito Santo, alma cheia, totalmente transformada pelo Divino Espírito Santo, tomada pelo fogo de Pentecostes. Ele então vai anunciar a quem? Anunciar o bom pastor, anunciar aquele que é o bem, mas vai anunciar com destemor, vai anunciar com ousadia, vai anunciar com entusiasmo, com amor. Ele, ao mesmo tempo que anuncia o bom pastor, ele vai invectivar, vai increpar aqueles que são os falsos mercenários. Quem são eles? Os chefes do povo e os anciãos, aqueles que crucificaram, que mataram a Nosso Senhor. Ele não teme. Ele que antes era medroso e fugiu, agora ele é intimorato, agora ele é valente, agora ele é ousado, agora ele é íntegro no amor dele. E ele avança e diz as verdades de frente. Não tem temor, não se acovarda. Ele, por essa fidelidade dele, ele acaba se transformando numa imagem viva do bom pastor. E torna-se ele também um outro pastor. E nós vemos aqui aquilo que São João fala na primeira carta. Filhinhos, nós sabemos que somos filhos de Deus, mas o que mais seremos, nós não sabemos. Ou seja, nós já começamos nessa caminhada rumo à salvação. O bom pastor já nos fez seus irmãos.
Ele já deu o seu sangue por cada um de nós, e Ele se fez já não só o nosso mestre, o nosso guia, mas Ele tornou a cada um de nós, um irmão, uma irmã dele. Filhos adotivos do Pai. Nele somos filhos adotivos do Pai. Diz São João, nós não sabemos ainda o que seremos no futuro. Ou seja, a glória que está reservada a todos aqueles que forem fiéis ao bom pastor é algo que nós não conseguimos compreender. Não conseguimos imaginar, tão grande ela é. Porque nós receberemos o quê? Como filhos adotivos, mas filhos de fato, nós receberemos a mesma herança que o filho natural do Pai tem desde toda a eternidade. Nós teremos a mesma glória dele, participaremos dessa mesma glória, do mesmo conhecimento que ele tem do Pai. Nós amaremos o Pai com o mesmo amor que o Divino Espírito Santo os ama. É a promessa que nos é feita pelo próprio Divino Bom Pastor. Ora, nós vemos que na história da Igreja, na história da humanidade, esta figura do bom pastor e do mercenário vai repetir-se muitas vezes. Quem é o mercenário? O mercenário, ele não é o dono do redil, ele está ali por um salário que pode ser por dinheiro, pode ser prestígio, pode ser uma realização mundana, ele quer realizar-se a si mesmo, ele quer aparecer brilhante aos olhos do mundo, ou pode ser um prestígio que lhe dão se ele realizar tais e tais coisas. O mercenário, quando chega a hora de perigo, que chegam os lobos, ele foge, ele abandona as ovelhas, porque ele não é o dono das ovelhas. O bom pastor não. O bom pastor, ele se faz um com as ovelhas. Ele toma as ovelhas, toma aquelas que são doentias e põe sobre os seus próprios ombros. Ele vai à frente do redil e quando aparece o lobo, ele os enfrenta, ele os põe em fuga. Ele não abandona as suas ovelhas. O mercenário não. Ao abandoná-las, chegam os lobos e as dispersam. O bom pastor, ele não transige, ele não faz nenhum cambalache com os inimigos do pastor divino. Não. Ele é aquele que é íntegro. Nós vemos tantos maravilhosos exemplos ao longo da história. Quantos papas santos. Para mencionar apenas alguns, é um Beato Urbano II, que convoca as cruzadas para defender a Terra Santa. É um São Pio X, é um São Gregório VII. São Gregório VII que vai entrar numa luta encarniçada contra os poderosos, o poderoso da época, que era o imperador do Sacro Império Romano-Alemão, Henrique IV. Henrique IV, como os poderosos estes, pensavam que tinha direito a decidir quem deveria ser bispo ou não bispo. Ou seja, é toda a questão das investiduras. São Gregório VII vai dizer absolutamente não. Isto é um poder do Papa. Eu sou o vigário de Cristo na terra, eu sou o bom pastor do redil de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a mim que compete. Foi a mim que Deus deu a missão de designar quem deve ser e quem não deve ser. Não o imperador mais poderoso da terra naquele momento, o imperador do Sacro Império. Ao confronto, ele não teme, ele enfrenta o inimigo de Deus, ele vai contra ele e excomunga. Usa de todo o seu poder espiritual, o poder que Deus lhe deu. E o que acontece? Aquele homem todo-poderoso, da noite para o dia, cai no desprestígio total, a ponto de que os próprios funcionários dele, em seu palácio, o abandonam. Ele fica só. Ele vai empreender uma longa viagem, no meio do inverno, por montanhas geladas, até a cidade de Canossa, no norte da Itália, onde ali estava o Papa,
São Gregório VII, na casa de uma amiga sua, palácio de uma amiga sua, a Condessa Matilde. E é ali que o imperador vai até ele para pedir perdão. Ele vai deixá-lo 3 dias e 3 noites do lado de fora na neve, ajoelhado, sozinho lá, com um servidor ou 2 apenas, lá na neve, de joelho, esperando o perdão dele. E não queria perdoá-lo, porque ele via que era um pedido falso, não era de verdadeiro arrependimento. Mas por pressão de amigos, ele foi obrigado a conceder. Perdoou, sim. Mas esse depois vai persegui-lo ainda mais. E chega um momento em que São Gregório VII é exilado de Roma e vai parar na cidade de Salerno, bem próxima a Nápoles, mais para o sul da Itália, aonde ali ele vai morrer. Mas antes de morrer, ele ainda vai dizer: amei a justiça e odiei a iniquidade, e por isso morro no exílio. Amar a justiça, amar a integridade, amar a verdade, amar a santidade, odiar o mal, odiar a iniquidade, odiar o pecado, odiar tudo aquilo que é contra Deus. Ele, verdadeiro pastor, bom pastor, ele se transformou para os homens num outro reflexo do divino bom pastor. Bom pastor, e ele vai morrer no exílio, não importa. Foi ele derrotado? Na realidade, não. De Henrique IV se conhece, o que mais o define é aquele que enfrentou o poder espiritual, que enfrentou esse bom pastor e foi aniquilado por esse bom pastor. De São Gregório VII, a igreja o canta por todos os séculos e até o final do mundo, o nome dele vai ser glorificado na terra. Porque ele foi um perfeito reflexo do divino bom pastor que lhe confiou os cuidados de seu redil, a Santa Igreja. Exemplo magnífico para cada um de nós em nossos dias. Por quê? Ele não abandonou seus filhos, não abandonou as suas ovelhas. E por isso mesmo, é característica, é o que o Evangelho vai nos mostrar, ao nos dar essa metáfora do mercenário e do bom pastor. É característica do bom pastor o denunciar o mal. É característica do bom pastor o anunciar o bem, mas com todo entusiasmo, todo amor. Anunciar aquele que é a pedra angular, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, como nos diz a leitura hoje, aquele sem o qual não há salvação. O bom pastor não teme proclamá-lo e não teme enfrentar os inimigos dele, porque o bom pastor não confia nos homens, como diz o Salmo, mas põe no Senhor toda a sua esperança. É no Senhor, é em Deus que o bom pastor tem a sua esperança. Ele não se importa se os homens vão aclamá-lo, vão aplaudi-lo ou vão persegui-lo. O que ele quer é cumprir com a sua missão, é cumprir com o seu chamado, é seguir em tudo o chamado daquele que é o divino bom pastor. Aqui está a diferença. Para nós, no que é que isso se aplica? Nós vivemos num mundo que é um mundo neopagão, é um mundo que abandonou a fé, é um mundo que deu as costas para Deus, e vemos que com isso tantas catástrofes, tanto caos vai entrando pelo mundo em todos os campos. Devemos temer os poderosos que querem impor um cambalache, que querem impor a nós também nos calarmos a respeito da fé, nos calarmos a respeito do divino bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo? Jamais, jamais. Ah, mas eles são muito numerosos e poderosíssimos. Deus é mais poderoso ainda do que tudo. E para Deus basta um peteleco e destrói a todos eles. Nós devemos ter esta confiança e esta fidelidade. E devemos pedir, nós também, a graça de sermos fidelíssimos àqueles que são para nós
os bons pastores, sabemos discernir onde é que está o bom pastoreio no mundo de hoje. Deus dá graças a todos, Deus dá luzes a todos. Em nosso interior, o Divino Espírito Santo nos inspira, nos indica o caminho. Devemos estar atentos à voz do Divino Espírito Santo para ouvirmos a voz do bom pastor. Nosso Senhor disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Que sejamos nós um desses que no dia de hoje reconheçamos a verdadeira voz de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira voz do Divino Pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.